Oi, gente. Para poder falar dos cuidados da enfermagem, da importância da psicologia, né? O que vocês podem aproveitar da psicologia na prática de vocês do dia a dia, não tem como a gente não falar do processo de comunicação e de interação e relacionamento. Por quê, amigo? Porque a gente comunica o tempo todo, né? E para poder comunicar, a gente tem que interagir com o outro. O que é uma interação? Interação é quando a gente compreende a forma com que o outro interpreta aquilo que a gente fala. E é a partir dessa interação, da compreensão da comunicação, é que nos relacionamos com os outros. Seja de forma agressiva, quando não há uma boa interpretação, não há uma boa interação no processo de comunicação, e seja de uma forma eficaz. Qual que é o objetivo, então, dessa aula? É identificar os elementos que diferenciam as relações formais e informais, reconhecer a importância da comunicação como ferramenta para o cuidado da enfermagem e demonstrar habilidades para a comunicação efetiva. Aí eu queria que vocês enviassem um exercício para mim, entregar lá na escola, né, uma mensagem, um texto, uma crônica, alguma coisa interessante, uma notícia, uma passagem da Bíblia, qualquer texto, para alguém que você convive e pedir para essa pessoa te explicar o que ela entendeu daquele texto, daquela mensagem que você enviou para ela. Depois você vai relatar a resposta da pessoa e comparar se ela compreendeu da mesma forma que você compreendeu, tá? E aí é importante, esse exercício vai ser interessante, porque aí vocês vão poder perceber todo o que a gente vai estar falando nessas aulas, né, agora, de processo de comunicação. Vocês vão entender o que é o papel do receptor, o papel do emissor, né, e a comunicação eficaz. Vai ser bem interessante, eu acho que vai ser bem legal também. Comunicação é um processo dinâmico e multidimensional, onde cada palavra dita e cada movimento realizado transmite uma mensagem para alguém. Então, todas as palavras que a gente diz e todo movimento que a gente realiza quando a gente comunica, ele vai transmitir uma mensagem. Quer um exemplo? Se eu converso gritado, gesticulando muito alto, qual vai ser o comportamento da pessoa? Ela vai achar ou que eu estou querendo brigar com ela ou que eu estou alterada. Então, a reação dela vai ser que ela vai ficar acuada e pronta para o ataque. E aí, uma coisa importante, por que a gente tem que estudar a comunicação e entender os processos de comunicação? Porque a gente comunica desde quando a gente nasceu até na morte. Até na morte, sim, o paciente dá sinais de comportamento, né? Quando ele tá para morrer. Por exemplo, os sinais vitais vão caindo, ele vai ficando mais fraquinho. Isso é comunicação, né? E a comunicação interpessoal é uma transação entre o transmissor e o receptor. O que é uma comunicação interpessoal? É quando as pessoas interagem, quando elas se integram, ou seja, quando um compreende o que o outro está falando. É uma transação? É um negócio. Porque o negócio tem que ficar claro. Eu tenho que falar e o outro tem que entender o que eu estou falando. As palavras que eu uso têm que ser compreensíveis para quem está recebendo. Ou seja, tem que ser claro. Se a pessoa não está compreendendo o que eu estou falando, não tem uma comunicação interpessoal. Então, exemplo, se eu for para a China, eu não sei falar chinês, e eu chego lá e pergunto para um chinês nativo onde fica determinado local. Ele vai me responder em chinês. Eu vou entender? Não. Ele vai conseguir me explicar? Também não. E vai ficar assim, desse jeito. Eu vou ficar sem saber e o outro também não vai conseguir me explicar. Quais são, então, os fatores que influenciam no processo de comunicação? A gente tem um emissor, tem um receptor, né? E o receptor dá um feedback ao emissor para poder ter uma mensagem. Então, o emissor transmite o que ele quer falar. O receptor recebe.
Ao mesmo tempo, o receptor dá um feedback ao emissor. Aí a gente considera um processo de comunicação, porque houve a transmissão de uma mensagem. E esse processo todo acontece integrado ao ambiente. A questão do ambiente, por exemplo, são as gírias, a forma com que a gente usa as letrinhas, os emojis, que é cultural, né? Então, a gente percebe isso muito nas mensagens de rede social, né? Que é quase que codificada. Os adolescentes têm uma linguagem bem própria, né? De comunicação. E todos entendem entre si. Mas se vier um adolescente, aqui do Brasil mesmo, vamos supor, lá do Nordeste, vem aqui para Itaúna, ele vai ter uma certa dificuldade até que ele adapte, né? Ou seja, ele entre nesse processo de feedback, de compreensão do que está sendo falado, para haver essa transmissão de mensagem, né? Para haver esse processo de comunicação. Então, só há uma mensagem quando o emissor emite, o receptor recebe e o receptor dá um feedback para o emissor de que ele compreendeu a mensagem. As percepções pessoais, algumas vezes, distorcem a interpretação da mensagem por parte do receptor. É aquilo que eu falei, né, mas no outro slide. Cada um tem uma cultura, tem uma história, tem uma forma de interpretação da vida e tem aquele conhecimento a respeito dos conceitos das palavras e do peso, da crença que cada palavra tem no seu significado. Né? Então, as percepções pessoais, algumas vezes, distorcem as interpretações da mensagem por parte do receptor. É isso que significa essa frase. A importância de considerar a relação do indivíduo e do meio ambiente, e do indivíduo com e do ambiente, é muito importante. Isso se chama conduta socialmente hábil. Então, a gente não pode esquecer que, em determinados momentos, a mesma pessoa é pai ou mãe, é filho ou filha, é esposa, é aluna, é profissional, é atleta, é amigo, amiga, é avô, avó, é tio, tia, né? Em determinados momentos, em cada fase da vida, em determinadas situações, nós ocupamos diferentes papéis. E nesses diferentes papéis, as mesmas palavras podem ter diferentes pesos. Então, por exemplo, um pai, né, que é filho do pai dele, como pai, ele vai falar de uma certa forma para o filho, porque ele tem que colocar limite, porque ele tem que ter autoridade, porque ele vai educar. Mas esse mesmo pai, como filho do pai dele, ele vai agir de forma de filho. Então a autoridade dele vai ser menor, a forma dele falar e se posicionar diante do pai dele é diferente dele como pai. Deu para vocês entenderem? Então, aquele papel que a gente ocupa, a forma com que a gente compreende a mensagem por parte do emissor, vai determinar a nossa percepção daquilo que foi falado. E ela pode ser muitas vezes distorcida e mal interpretada. É aonde começam os conflitos. Então, a comunicação envolve a participação de duas ou mais pessoas. Não tem como comunicar sozinho, onde a mensagem é transmitida por uma e recebida pela outra simultaneamente. Esse processo, essa reciprocidade, ela é central para o processo de comunicação. Então, o que significa isso? Se não tiver duas pessoas ou mais, não tem comunicação. Eu não falo para mim sozinha. É verdade? Eu não comunico comigo sozinho. A comunicação é eficaz quando há integração entre o receptor e o emissor, ou seja, o receptor entende o que o emissor quer transmitir. E aquilo que eu falei, né? Ressaltando aquele desenhozinho lá do bonequinho com os diferentes papéis. Diferentes situações requerem condutas distintas. Comportamento socialmente hábil é o conjunto de comportamentos emitidos por um indivíduo em um contexto interpessoal, que expressa sentimentos,
atitudes, desejos, opiniões ou direitos desses indivíduos de modo adequado à situação, respeitando esses comportamentos nos demais, e que geralmente envolve os problemas imediatos da situação, enquanto minimiza a probabilidade de futuros problemas. Situações formal, situações informal, diferentes situações requerem condutas distintas. E aí, de novo, para reforçar, os padrões de comunicação variam de uma forma ampla entre culturas e dentro de uma mesma cultura. Isso aí é aquele exemplo que eu dei. Aqui no Brasil, nós temos uma diversidade de cultura. Por exemplo, o Rio Grande do Sul tem algumas palavras que eles usam, né? Por exemplo, tchê, o jeito cantado de falar, algumas palavras que são diferentes, por exemplo, mandioca, eles falam aipim, né? Nós falamos mandioca, que eles falam aipim lá. O tchê do gaúcho, que é mais ou menos comparado ao nosso ai mineiro, e lá no Amazonas é o égua, que eles falam, égua, para poder significar uai, né? No sul significar tchê, e aí afora. Então, dentro de um mesmo país, dentro de um mesmo estado, né? E se a gente for perceber, vamos pegar aqui bem pertinho, Azurita e Itaúna. Tão pertinho, dá o quê? 15 minutos de distância. Mas se a gente for lá em Azurita e for observar como as pessoas se comunicam, nós vamos perceber que tem algumas diferenças, assim. Às vezes no jeito de conversar, em algumas gírias, em alguns conceitos, em algumas crenças. Então, todos os padrões de comunicação... uma coisa que eu lembrei aqui agora. Quando a gente trabalha na área da saúde, então a gente lida com todo tipo de pessoa, de todos os graus de cultura, de todos os graus de escolaridade. E aí a gente percebe muito, assim, a gente escuta muitas palavras, né, trocadas. Outro dia eu escutei alguém conversando comigo e falou gomeira, mas eu sabia já o que era gomeira. É mangueira de aguar, de lavar, né? Essas mangueiras comuns de lavar a casa, lavar carro, né? E a pessoa falou gomeira. E aí eu falei para ela alpendre, que era varanda. Antigamente chamava alpendre nas casas, assim, a entrada. E eu falei com ela falou comigo gomeira, eu falei com ela alpendre, e nós ficamos rindo, né? De duas palavras, uma desconhecida para mim, a outra desconhecida para ela. E aí a gente precisou de traduzir o significado, o que era aquela palavra, para uma palavra que eu conhecia e ela conhecia, para quê? Para ter um processo de comunicação hábil e eficaz. Porque se eu continuasse falando alpendre, sem explicar para ela o que significava, ela nunca ia saber que era uma varanda. E se ela ficasse falando gomeira para mim, sem eu entender que gomeira era uma mangueira de lavar o chão, né? Aquela conversa nossa não ia dar em nada, porque nenhuma entendeu o que a outra estava falando. Então, o significado de uma determinada conduta variará de acordo com a situação e o lugar. Isso é importantíssimo, gente, porque às vezes a nossa conduta nos cuidados com o paciente, se eu não chego lá, converso com o paciente, me apresento, falo para ele o que vai acontecer com ele, que remédio que eu estou dando, se eu não demonstro para ele uma confiança, é lógico que ele vai ser um paciente que vai desconfiar da nossa técnica, que vai desconfiar do nosso trabalho, que vai nos desvalorizar e achar que nós não somos um profissional bom, não vai querer ser atendido pela gente e vai criar situações de constrangimento. É o que acontece muito. Uma outra coisa muito importante também é a questão da evolução, me veio aqui na cabeça agora. Vocês vão fazer a evolução do paciente, em cada ficha do paciente. Às vezes tem erros de português nas evoluções que são gravíssimos, né? Outro erro não, uma conduta complicada demais é a letra. Às vezes a letra tá tão assim que não dá para ler, ilegível,
né? Que ela compromete até a medicação do paciente, ou compromete o que você escreveu. E aí, não sei se vocês já atentam para isso, mas o que vocês escrevem na evolução do paciente é um documento que pode condenar ou salvar até vocês de um processo, de uma prisão. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso, né? Profissional de saúde deve evitar ao máximo o erro de português, porque é bem complicado, né? É um documento a evolução do paciente. Então, quais são as formas de comunicação? Tem a comunicação verbal, a comunicação paralinguística e a comunicação não verbal, né? A soma da verbal, da paralinguística, da não verbal é que forma um processo de comunicação. E aí nós vamos continuar na próxima aula sobre processo de comunicação. A próxima aula eu vou falar sobre a importância da comunicação na enfermagem e como que vocês vão utilizar bem o processo de comunicação. E eu gostaria que esse restinho de tempo que vocês têm, né, vocês fizessem essa atividade e entregassem lá na escola. Viu, gente? Então, um beijão para vocês e até a próxima aula.